Meus irmãos, bom dia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. O dia de Serra está quase uma Teresópolis, não, né? Vai pro Roraimense, meu amigo. Caiu abaixo de 30, já é... Confunde inverno com inferno já. Vamos orar, dando início à nossa aula número 50, certo? 19 de maio. E hoje nós vamos encerrar a angelologia e inaugurar, permitindo Deus, escatologia, ok? Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui. Pedimos a Deus, ao entrar com os nossos irmãos em Tua presença, Teu Espírito venha nos trazer, ó Pai, a convicção de quanto somos necessitados do Teu perdão, do lavar santificador do sangue do Teu Filho a cada dia e agora também. Portanto, perdoa nossos pecados, ó Deus, e dá-nos desse mesmo Espírito para que possamos entender e aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que estão enfermos nesta manhã, trabalhando, viajando, que Tu possas guardar a cada um nessas situações, e aqueles, ó Deus, que por escolha não estão aqui, Tu possas convencer cada um de nós, quando passarmos por essas situações, sobre a prioridade necessária para a obra do Senhor e para a reunião dos santos. Continua conosco a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, repetindo a nossa definição, estudo sobre os anjos e os demônios, sua natureza, origem, propósito e fim. Nosso último slide, antes daqueles que tratam de alguns desvios doutrinários, é sobre o crente em relação a Satanás. É um pouco longo o texto, mas é importante nós lermos que o crente deve revestir-se da armadura de Deus. Então vamos ler atentamente, irmãos, como Paulo pega a armadura do soldado romano como ilustração, certo? E atribui a cada parte dessa armadura uma característica necessária na vida cristã, ok? Efésios 6. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, reparem que na lista que Paulo nos dá, não tem muitas das coisas que foram inventadas, particularmente nas últimas 3 décadas. Teve outras eras da história cristã com algumas bizarrices, mas vamos falar de nós agora. Você repara que não tem nada do que é inventado nas últimas 3, 4 décadas. Bora fazer campanha. Venha para a igreja 7 sextas-feiras. Não parece coisa de macumba? Seriamente. 7 sextas-feiras que aí... Irmãos, isso beira a feitiçaria. Você faz alguma coisa, o sobrenatural responde. Não é isso que a feitiçaria é, a manipulação do sobrenatural? Você não repara nada disso na lista de Paulo. Ele usa disciplinas e elementos típicos da vida cristã, certo? O evangelho, a fé, a palavra, mostrando, meus irmãos, que a luta é difícil, sem dúvida nenhuma, senão não se chamaria de armadura, né? Paulo use a roupa de férias da fé. Ele não fala isso. Usa a roupa do piquenique da fé. É a armadura da fé mesmo, porque a guerra é luta, sem dúvida nenhuma. Mas repare os elementos.
ele fala claramente, meus irmãos, sobre coisas que estão todas ao nosso alcance. Verdade, justiça, evangelho, escudo da fé. Eu não tenho tempo para pregar sobre Efésios capítulo 6 aqui, mas é magnífico como, se a gente começar a entender a utilidade disso na nossa vida prática do dia a dia, a gente começa a ter vitórias, onde antes, de repente, estávamos patinando. Outra coisa importante, irmãos, também, é que eu já vi reuniões, até já participei delas, em que elementos, pessoas eram colocadas como inimigos do povo de Deus. E Paulo fala o quê? A nossa luta não é contra seres humanos. Olha aí. Ou seja, Paulo olhava para o imperador perseguindo a igreja e ele enxergava que a guerra era espiritual. Então não tem essa de ficar fazendo maldição contra homens, porque eles estão sendo instrumentos nas mãos de Deus. Então é muito elucidador a gente olhar sobre a armadura de Deus, e com certeza a gente vai ter tempo para fazer isso numa exposição ou noutro estudo. Segundo, deve ser prudente ao se autodominar, a fim de evitar a criação de circunstâncias propícias à atuação do adversário. Vamos entender o contexto bíblico. 2 Coríntios capítulo 2. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. E Efésios 4... Não ignoramos as suas intenções. Desculpe. E Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. Então vamos lá, meus irmãos. O que Paulo está falando aqui, combinando esses dois textos? Eu vou usar essa palavra que é bem gospel. As brechas que a gente dá na nossa vida, elas são reais. Isso aí eu não discordo do termo. As aberturas, não. Ou como a gente diz lá no Rio, os moles que a gente dá, está dando mole. Você está facilitando. É como se a gente estivesse assim, numa cidade guardada, né? E deixa uma escada do lado de fora, encostada no muro. Não quer ser invadido? Vai ser invadido. É como aquela história que eu já contei para os irmãos. Um rapaz lá da África me consultou online sobre os problemas que ele estava tendo de ordem moral com a namorada. Vim contando a história, rapidinho ele chegava na casa da namorada para levá-la de volta, os pais não estavam em casa, aí eles entravam em casa. Aí caíram duas vezes. Aí anota aí que eu vou te dar assim, uma receita magnífica. Você chegou na casa dela, dá um beijinho no rosto dela e vá embora. Tão difícil isso. Chega essa hipocrisia da pessoa dizer: o que eu faço? O diabo está furioso. Não. Você que é imprudente. Você que dá mole. Você que facilita. Você que dá brecha. Então, aqui no contexto de 2 Coríntios, a questão era perdão. Olha lá. Perdoe alguém, eu também perdoo, dará tudo a perdão. Perdão, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Ou seja, a falta de perdão estava de maneira tal, contaminando a igreja, que Satanás estava, estou gostando, está maravilhoso, fulano não fala com Beltrano, Sinfrônia também não se falam, está ótimo isso daí. E a coisa estava alastrando. Então essa amargurinha que a gente fica achando que tem direito contra o ser humano, irmão em Cristo ou não, isso aí é terreno fértil para Satanás. Um deles, né? Um deles. O outro, obviamente, do lado moral é esse daí. Então, se você se coloca em situações difíceis, quer seja com um namorado, namorada, noivo, noiva também, ou com a pessoa do sexo oposto, que não tem relacionamento nenhum, mas se você coloca em situações difíceis. Um colega me contou há muitos anos atrás, ele trabalhava secularmente também, que em uma viagem a trabalho, né, ele estava descendo do hotel, chegou no lobby, e a colega de trabalho disse: onde é que você vai? Não, eu não gostei do que tinha para o jantar, eu vou procurar alguma coisa para comer, nem que seja um McDonald's, alguma coisa e tal. Posso ir junto? Mas não posso ir junto, meus irmãos? Uma boa entendedor, peguei parágrafo. Aí ele: não, hoje eu estou precisando ficar sozinho. Estou precisando ter um tempo sozinho. Ele inventou, como diz, inventou uma lesão para pedir para sair. Ele botou uma resposta educada e não. Eu falei: cara, mas não estava imaginando. Tu não estava imaginando coisa aí, não? Ele disse não, porque no dia seguinte ela tentou de novo. Ela queria que a gente saísse sozinho por algum motivo, que aí dá volta, né? Aquela conversinha. Meus irmãos,
dá uma de José, dá no pé. Rimou, né? Simplesmente, meus irmãos. Agora, quando a pessoa diz, as coisas aconteceram, não, eu permiti que as coisas aconteceram. Satanás, meus irmãos, ele é impotente de me fazer pecar. Mas ele é extremamente habilidoso em me colocar em situações onde eu teria que tomar uma escolha. E muitas vezes, infelizmente, tomamos errado, né? Deve trabalhar para livrar os que caíram na armadilha do diabo. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Estava conversando com uma pessoa que decidiu se separar, se divorciar. E eu não posso afirmar categoricamente, mas como ela em momento nenhum mencionou qualquer questão sobre pecado ou algo assim, eu supus e falei para a pessoa que o pastor dela não tinha falado sobre isso com ela. Tinha colocado alguma abertura, alguma possibilidade. Bem, irmãos, há muito tempo atrás eu decidi que eu prefiro ser tido como antipático do que tido como omisso. Mas tem que saber falar com as pessoas. Pois é, mas vou falar. E eu virei para a pessoa e disse, você está em pecado. Não tem, ela é assim, ele é assim, você está em pecado. E aí dei as razões, e o que você tem que fazer? E aí dei o caminho para a pessoa que você tem que fazer. Se ela fez ou não sei. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que lá na frente, e eu já passei várias vezes por isso, eu vou me arrepender por não ter aberto a minha boca. Ver a vida da pessoa toda enrolada, porque ela está caindo na armadilha do diabo e eu estou querendo ser politicamente correto. Querendo seguir algum outro caminho, a não ser falar o que a palavra fala. Tal coisa não está certa. Obviamente, meus irmãos, a gente está numa geração difícil de fazer isso, porque toda vez que você fala isso é pecado, a pessoa diz assim, quer dizer que você não tem pecado nenhum. Por essa lógica só sobrou Jesus, né? Paulo advertia sobre pecado a vida inteira nas cartas, e ele me falava, eu sou o maior dos pecadores, principal dos pecadores. Então, tal desculpa não cola. Tenho meus próprios desafios, lutas, ou como diz na cultura popular, meus próprios demônios para lidar. E não sou hipócrita em dizer que não tenho e não vou lidar com eles, mas isso não nos impede, irmãos, de chamar o irmão e dizer assim, irmão, acorda, isso aí não está certo não. Você não está percebendo que você está entrando no arapuca e alguém vai puxar a cordinha que segura a arapuca e você vai ser aprisionado. E depois vai ser difícil sair disso daí. Finalmente, nós devemos resistir ao diabo. Mateus 4, irmãos. Jesus lhes disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Pronto. Atos 5. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 1 Timóteo 5,15. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E finalmente 1 de Pedro 5. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Qual é o resumo, meus irmãos, de todos esses textos e principalmente de Tiago 4,7, onde vem a ideia de resistir ao diabo, né? É que não existe, primeiro, vamos pegar um pensamento que não é este, mas se soma. Não existe nenhuma tentação que não seja comum aos homens. Primeira questão. Segundo, nenhuma que esteja além da nossa capacidade. Paulo fala claramente isso em Coríntios capítulo 10.
Isso para a gente é um acaba-desculpas. Mas se você somar isso ao que nós estamos vendo aqui, Satanás não é irresistível. Ele não é tão poderoso assim. Não, eu lutei até onde eu pude. Mas o diabo, não. A frase correta é, eu lutei até onde eu quis. Não até onde eu pude. Quando chegou num ponto onde eu preferi o que estava me sendo oferecido pelo mundo, pela carne, pelo diabo, tanto faz. Ou pelos três, né? E essa percepção, meus irmãos, da capacidade limitada do diabo é, de novo, uma ferramenta para a nossa sobrevivência. Porque se eu seguir, inclusive, esta última parte aqui, a primeira, de Tiago, submetam-se a Deus, ou seja, a ideia da resistência ao diabo não é uma bravata, né? Olha como eu sou poderoso, eu te repreendo. Isso não é resistir ao diabo. Que, de novo, é cultura gospel. Não é determinar, não é amarrar. Né? Está amarrado. E meus problemas acabaram. O texto diz outra coisa. O texto fala que o resistir ao diabo, o equivalente é o contrário, é submeter-se a Deus. Aí eu vou, meus irmãos, para a palavra que se aplica àquela situação particular da minha vida que eu estou vivendo, e eu começo a pedir a Deus graça para obedecer aquilo ali. Porque Ele coloca no meu coração vontade de obedecer aquilo. E à medida que eu vou caminhando na obediência, Satanás começa a perder a sua influência e seu poder sobre mim. E, meus irmãos, cada um de nós vai ter uma luta em área diferente, é verdade isso. Mas não há nenhuma que não seja debaixo da possibilidade de ser ganha por aquilo que Deus fala nesses textos aqui. Ok? Bem, até aqui nós estamos vendo sobre descrições bíblicas sobre a doutrina de anjos e demônios, ok? Obviamente, essa última parte foi muito mais sobre Satanás e os demônios. A primeira parte foi sobre os anjos. Para terminar, irmãos, essa doutrina, nós sempre temos estes alertas com o veneno dos ataques à ortodoxia, ou seja, os ataques à sã doutrina. Bem, primeiro o testemunho de Jeová, os testemunhos de Jeová e o adventismo. As testemunhas de Jeová acreditam que o arcanjo Miguel era Jesus, antes de se encarnar, e que ele retomou essa designação após a ressurreição. Os adventistas do sétimo dia pensam da mesma forma, mas não negam a divindade de Jesus, como faz os testemunhos de Jeová. O livro de Hebreus reprova qualquer forma de dedicação de Jesus com um anjo. E aí tem o texto de Hebreus capítulo 1. Então, o que eles dizem? Lá no Antigo Testamento, quando você lê Miguel, de fato é Jesus, certo? Por quê? Porque estou dizendo, vai discutir com o líder deles? Acabou. Disse porque disse e acabou. Aí Jesus encarna, certo? Aí Jesus ressuscita. Aí ele volta a ser Miguel. Entendeu? Não? Nem eu. Pois é, porque não faz sentido nenhum. Absolutamente sentido nenhum. Miguel é só um anjo. E ele é colocado em situações de nenhum lugar ele é equiparado à divindade. E como está destacado aqui, irmãos, a única diferença entre uma seita e outra é que os testemunhos de Jeová não acreditam na divindade de Jesus. A gente já viu isso lá em Cristologia, certo? E aqui os adventistas, pelo menos desse lado, ainda acreditam. Pastor, isso é uma heresia muito grande? Não, muito grande não, mas ela é tão inútil quanto ela é verdadeira. Ela não muda absolutamente nada, mas não é verdade. Se o Jesus tivesse uma outra designação no Antigo Testamento, não teria problema nenhum com isso. Mas não existe comprovação bíblica para a gente afirmar tal coisa. Ok? O evangelicalismo popular, ou seja, mais esse cristianismo de povão, né? Tende a atribuir quaisquer males, ou até os mais simples desconfortos, à ação de demônios e criam estratégias, inclusive o uso de amuletos e orações. E palavras de ordem para refreá-los e combatê-los, tá? Separado, depois eu junto. Então, o que está querendo dizer aqui, meus irmãos? É a velha história de que você, olha, Satanás tem um propósito contra você, mas não se preocupe. Beba esse copo d'água que você colocou em cima da televisão. Eu queria estar inventando, mas a Universal faz isso. Por anos. Inclusive, eles entraram em crise, né? Quando veio a flat screen na televisão, entendeu? Eu não tenho de botar o copo d'água mais em cima. Aí eles criaram um suporte para colocar ali. Gente, isso não é Bíblia, isso é feitiçaria.
Isso é pura bruxaria, transformada em mandinga gospel. E o tá amarrado? Então existe um episódio da Bíblia inteira onde Satanás será amarrado durante o milênio, assunto de escatologia, a pegar aquilo lá, eu acredito, né? E criar essa frase. É igualzinho, hoje tem muitas, né? Só Jesus. Sempre é só Jesus. A frase faz nem sentido. É sempre só Jesus. Só Jesus para converter fulano. Pô, das outras vezes foi quem? A pessoa não pensa. Né? Tá amarrado, não faz sentido. Né? Até misericórdia virou também gíria. É uma gíria evangélica, né? E são essas coisas que a gente está falando aqui. Obviamente tem a questão das orações também. Vem aí a campanha das 7 sextas-feiras. E todo o trabalho contra você será quebrado. E o pessoal vai, porque não conhece palavra, conhece Bíblia, e acredita que aquilo de fato vai trazer alguma diferença, algum impacto na sua vida. Né? O chapeleiro maluco vendeu toalha. Pega essa toalha, por módicos R$100, sei lá quanto custava, e coloca sobre o enfermo. E o pessoal vai, compra o tijolinho. O pessoal da Copel aí, faz a campanha do tijolo. Compra o tijolinho, leva para sua casa e a sua casa própria vai sair. Gente, eu queria estar inventando, mas eu não sou criativo o suficiente para inventar essas coisas. Eu só estou narrando o que tenho visto há esses anos todos, certo? Vai em qualquer livraria evangélica, vende óleo ungido. A própria expressão é uma contradição. Não existe óleo ungido, meus irmãos. A Bíblia fala de óleo da unção. Não é óleo ungido. É óleo, azeite de fato, que era usado para a unção sacerdotal. Ele tem uma receita própria. Aí engraçado, você vai na livraria evangélica, tem uns 10 sabores diferentes. Para todo gosto, né? Ou seja, como é que pode ser a receita do Antigo Testamento se tem 10 odores, né, diferentes? Não sabores, ninguém vai beber aquilo lá. Espera-se. Já não duvido de nada hoje em dia, né? Se faz bem colocar na testa, tão ungido por dentro, não duvido nada. Então, meus irmãos, nada disso funciona, nada disso existe, mas o povo está aprisionado a isso. Bem, para seguir aí o parágrafo, a partir de Daniel 10, 10 a 13, alguns evangelhos concluem que orar em voz alta pode ser perigoso, pois os demônios, tomando conhecimento do conteúdo das súplicas, poderiam frustrá-las. Seguindo na esteira do antigo paganismo, também adotam a ideia de que os demônios atuam em territórios específicos, sendo assim espíritos territoriais. Já expliquei sobre isso algumas aulas atrás, né? A base que usam para essa crença são textos como Daniel 10 e Marcos 5, e aí você também tem Lucas 8. Daí a prática de fazer passeatas e rodear cidades e regiões, reivindicando esses espaços para Jesus. Em um antigo manual, meus irmãos, ali é Lucas, tá LE, mas LC, vai aparecer direitinho no vídeo. No manual de plantação de igreja de uma determinada organização para-eclesiástica aí, tinha o seguinte, você, por exemplo, a gente está plantando a igreja aqui, né? Aqui. Estamos começando agora. O que a gente tinha que fazer? Primeira coisa com os plantadores, certo? Marchar por todas as ruas do bairro. E declarando, tomando posse, que é onde colocar a planta do seu pé é seu. Gente, de novo, queria estar inventando. Não é conhecer as pessoas, não é procurar oferecer estudo bíblico, evangelizar, não. É fazer mandinga gospel, porque aí tudo vai dar certo. A igreja vai sair ali, vai ser plantada, porque você determinou que o bairro é seu. Já repararam nessa marcha para Jesus que, aliás, daí vem o nome, marcha, a ideia de você marchar pela cidade. Que nessa marcha para Jesus, toda vez eles dão a chave da cidade para Jesus, acho que ele devolve. Porque no ano seguinte tem que dar de novo. Tem que repetir. Toda vez que eles faziam marcha para Jesus, vinha lá um deputado, um vereador, um prefeito, quem quer que seja, e detalhe, o trem brega. Alguém fazia de papel machê uma chave desse tamanho, botava glitter dourado. Nem trabalho de escola, assim, bem pequenininha, tão mal feitinho, coisa brega. Aí dava aquela marcha, e de novo, tomava posse, em nome de Jesus da cidade, e determinava que Satanás não ia vencer, não ia fazer nada e tudo mais. Pronto, como se as coisas fossem assim, tão simples, né? Teve um aqui em Boa Vista, que ele foi no Monte Caburaí.
porque é o ponto mais alto, né? Daqui do estado. E para quem não sabe, o ponto extremo do Brasil, né? Não é o Oiapoque, é o Monte Caburaí aqui em Roraima. Ele disse que ia ao Monte Caburaí, certo? Obviamente com óleo ungido, não pode faltar. E ele ia ungir o estado. E a partir de agora, toda a obra de feitiçaria, pagelança, aqui no estado ia acabar. Ou ele não conseguiu fazer a escalada, ou a oração dele não funcionou. Porque continua a pagelança lá na aldeia, irmã? Ué, de repente a sua aldeia está fora do território. Você que nem sabe, deve estar fora da curvinha do território de Roraima. E orou só pelo território de Roraima. Faltou fé. Também tem essa parte. Irmã missionária, faltou fé. Viu? Não alcançou sua aldeia porque ele orou, mas dependia da fé dos missionários lá. Bem, seria ótimo, irmão, se nossos superpoderes mutantes pudessem conseguir essas coisas, porque o nosso trabalho seria extremamente facilitado. Mas você não vê Paulo fazendo isso. Paulo chega numa cidade nova, ele não sai marchando pelas ruas para tomar posse. Ele vai à sinagoga e prega o evangelho, anuncia Cristo como Messias, ele é perseguido. Bem, se sabe como acontece, né? Mais um ataque, irmãos, mormonismo, os mormons, a igreja de Cobege, que parece mais vazia do que qualquer coisa, eu nunca vejo ninguém lá, não sei nem que horário que eles se reúnem. Ensina que o arcanjo Miguel é Adão, e que ele ajudou Javé, ou seja, Jeová, a criar o mundo. Dentro do mormonismo existe também a figura do anjo Moroni, central para a sua doutrina. Esse é o anjo da revelação, tá, irmãos, que trouxe a verdadeira religião. De acordo com o livro de Mormon, Moroni foi um profeta que, após a morte, virou anjo e mostrou a Joseph Smith o local onde estavam certas placas de ouro cobertas com inscrições. Essas placas, uma vez traduzidas, formaram o livro de Mormon. Moroni, quando homem, foi filho de Mormon, o profeta que organizou as placas. O mormonismo ensina a possibilidade de um homem se tornar divino, passando antes pelo estado angélico, como ocorreu com Moroni. Alguém entendeu alguma coisa? Pois é um samba do teólogo doido, uma coisa muito complicada e imaginativa ao extremo. E você pensa assim, você acredita nisso não? Milhões e milhões e milhões, certo? Talvez boa parte no começo atraído pelo fato de que você podia ter quantas mulheres você queria ter. Você sabe disso, né? A poligamia ainda existe em grande parte dos mormons, porém não mais oficialmente. Por quê? Porque a lei dos homens cortou, né? Então o que eles fazem? Eles casam oficialmente com uma e extraoficialmente com muitas. Se você assistiu Big Love, Grande Amor, não sei qual streaming que passou, era sobre uma família mormon, né? Inclusive ele fez a casa dele e as casas da Alfa 2, Alfa 3, Alfa 4, sei lá, ao redor assim, com o quintal atrás em comum. E mostrando aí os conflitos, né, entre as esposas e irmãs, elas são chamadas assim. O interessante, irmãos, é que não existe no mormonismo o contrário. Uma mulher poder ter vários maridos, né? Interessante como que a revelação foi só para um lado. Obviamente errado, claro, mas não deixa de ser uma amostra de coisa feita em serviço próprio, né? Vamos dizer assim. Mas como vocês veem aqui, meus irmãos, um monte de coisa que você não tem na palavra de Deus. Aí você pergunta para o mormon, joia, cadê as placas que ele recebeu para a gente poder ver e crer? Não, elas não existem mais, sumiram. Coisa preciosa dessa, valiosa como essa, sumiram. Sumiram porque nunca existiram. Joseph Smith simplesmente inventou a criar sua própria religião. E diz passagem, irmãos, esse povo todo sai de nossas igrejas batistas, presbiterianas e congregacionais, tá bom? Bem, catolicismo romano ensina que desde o nascimento Deus envia um anjo para proteger cada pessoa ao longo da vida. A gente já falou sobre isso, né? O anjo da guarda. A partir de 1670, o dia 2 de outubro passou a celebrar a festa do anjo da guarda de cada indivíduo. Anote aí na sua agenda. Os católicos também veneram os anjos realizando festas em sua homenagem, dirigindo orações a Miguel, Gabriel e Rafael. Rafael não é das tartarugas ninjas, é mais um anjo que eles inventaram. Na Bíblia só tem Miguel e Gabriel, mas eles inventaram mais um, certo? Porque eles podem.
Cidades e países sob a influência católica adotam esses seres como seus santos padroeiros. Ao que tudo indica, a angelolatria, a idolatria ao culto a anjos, se infiltrou na igreja cristã a partir das seitas gnósticas, cujos adeptos, desde o período formativo desses movimentos heréticos, praticavam o culto dos anjos, tentando inseri-lo na prática da espiritualidade cristã. Então, a Bíblia fala, mesmo no Novo Testamento, advertindo as igrejas sobre o culto aos anjos. Ou seja, a igreja já estava sendo ameaçada com essa ideia de culto aos mensageiros celestiais, porque anjo é mensageiro. E aí a igreja católica, irmãos, como a gente bem sabe, ela incorporou grande parte da crendice greco-romana. Então, os próprios santos nada mais são do que o segundo grau da divindade no panteão greco-romano. Você tem Zeus e você tem os outros deuses e você tem até os semideuses. Hércules, por exemplo, ele é um demigod, um semideus, aí nesse panteão que eles criam na cultura greco-romana. Olha, você pega digamos assim, o cartel divino da igreja católica, é a mesma coisa. Só que você vai mudando, né, a forma da apresentação. Os santos não são considerados deuses em si, ou semideuses, mas na prática são adorados como? Aí você pega um estudioso católico que vai dizer, alto lá, esses protestantes, não é adoração, eles são venerados. 6 e meia dúzia. Se você acende vela, se você faz oração para eles, se você depende deles, confia neles para o seu dia a dia, qual é a diferença? Tem um monte de gente que faz isso aí com Deus, e a pessoa faz com o pobre do Antônio, que não tinha nada a ver com isso, e virou Santo Antônio. Pobre do Agostinho de Hipona, que não tinha nada com isso, e virou Santo Agostinho. Que é interessante, irmãos, a gente lembrar que todos esses, eu nem sei quantos são, confesso, nenhum deles foi canonizado em vida, certo? Então eles não tiveram nada a ver com isso. Nada. Isso foi pós-morte, aonde supostamente eles ouviram orações, fizeram milagres, e aí tem toda uma investigação e eles são então canonizados. Parece que agora alguns anos atrás, foi o primeiro brasileiro, nem lembro quem foi. O fato é, irmãos, que os anjos também fazem parte dessa idolatria. Esoterismo e nova era. Está quase acabando, irmãos. Define os anjos como mensageiros intermediários da grande mente cósmica. Uau! Que é composta por tudo e é um com tudo, que nada mais é do que panteísmo. Os anjos são capazes de proteger pessoas, raças e até nações, e também têm poder para criar novas realidades. Os mestres esotéricos e de nova era ensinam que as pessoas têm anjos particulares cujos nomes podem ser descobertos, geralmente por eu não sei qual é a palavra que está aí, deve ser por conta, né, da data do nascimento do indivíduo. Vai sair certo na edição, mas a minha anotação está errada. E com quem podem se relacionar até o ponto de se fundirem com essas entidades. Nessas buscas é fomentado o uso de velas, orações e pedidos por escrito. O contato mais desejável com esses seres, porém, se dá por meio da expansão da consciência, que viabiliza visões angélicas e até o acesso ao mundo dos anjos, tudo com o objetivo de conhecer mistérios espirituais e obter auxílio ou livramento. Então, irmãos, é claro que isso é uma tremenda viagem, mas como é que isso aqui surge? Bem, primeiro surge de visões espirituais, demoníacas, é óbvio, que a pessoa começa a usar como referência para fazer, vamos chamar assim, o seu dogma, a sua doutrina. E aí pega um pedaço daqui, um pedaço do hinduísmo, um pedaço disso, daquilo, e vai fazendo a sua colcha de retalhos. Por quê? Se você pegar 10 esotéricos, certo? Você vai ter 10 ramificações diferentes. Pastor, mas isso também acontece com o cristianismo. Eu concordo. Mas se você pegar as ramificações sérias do cristianismo, estou falando aos batistas, aos presbiterianos, aos congregacionais, à Assembleia de Deus e outras denominações históricas e confiáveis, a essência é a mesma. A soterologia, a divindade de Cristo, a trindade, já falamos sobre isso. Você vai discordar forma de batismo, forma de culto, forma de governo da igreja, é verdade, né? Como os esotéricos não, irmãos. Vai ter o pessoal que vai defender com unhas e dentes o uso de cristais, e outro vai dizer assim, pedra resolve alguma coisa? Totalmente para o outro lado. Por quê? Porque quando você usa a sua experiência como fonte, qual é o limite? A minha experiência é uma, a sua é outra, né? Tem até aquela
brincadeira que o pessoal diz, 2 cegos se encontraram. Aí disseram assim, eu fui curado, eu também. Quem? Jesus, eu também. Como é que ele fez? Não, ele colocou a mão nos meus olhos e disse para eu enxergar, e eu estou enxergando. Eu disse, foi Jesus? Não. Ele cuspiu no chão, fez uma laminha, colocou nos meus olhos e falou para ele lavar no tanque. E aí começou as denominações. Denominações, Jesus só manda, eu fico e eu enxergo, e a outra Jesus faz lama. Né? Por quê? Porque o pessoal está confundindo experiência com doutrina. E, obviamente, em seitas isso aí é o que prevalece, né, irmãos? Porque é baseado completamente na revelação de um homem, de Russell, Testemunho de Jeová, Joseph Smith no mormonismo, a Ellen White no adventismo. Então, são experiências de uma pessoa que são atribuídas como lei por todos os outros. Quero terminar, meus irmãos, com esta frase de C.S. Lewis, está aí no meio do nosso material, eu coloquei no final. Essa citação está no livro Cartas do Inferno, que eu recomendo demais que todos leiam. Ela tem vários títulos, Cartas do Inferno, Cartas do Coisa Ruim, que era uma edição bem antiga, e assim vai. Cada editora que publica, né, porque em inglês o nome é The Screwtape Letters, as cartas de Screwtape, que é o nome do demônio. É um demônio sênior escrevendo com um demônio júnior. Eles estão se correspondendo, é tipo uma mentoria, certo? E o Júnior, não, coitado, o Júnior é gente boa, né, Júnior? Vou defender o Júnior aqui. Ele só dá mancada. E aí o demônio sênior, né, só vive dando bronca nele. Mas nisso aí, irmão, C.S. Lewis era um gênio. Ele coloca um monte de ensinos sobre demonologia e sobre a ação dos demônios de Satanás no mundo, né? Olha essa frase aqui, irmãos. Há 2 erros dos quais nossa raça pode incorrer no tocante aos demônios. Um é não acreditar na sua existência. Outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Então, são 2 extremos, né? O correto é saber que eles existem e ter um interesse bíblico, dentro dos limites bíblicos, sobre o que eles podem fazer. Amém, meus irmãos? E assim conseguimos finalmente encerrar a angelologia. Semana passada eu fui cortado, por bom motivo, agradeço. Vamos ter o nosso intervalo, 5 minutinhos, a gente já volta para começar uma nova doutrina. Irmãos, nós vamos começar hoje de manhã. O plano era começar desde o primeiro horário, mas tínhamos que terminar a angelologia. Nós vamos começar escatologia, certo? E eu quero já avisar os irmãos que nós não vamos usar apenas o material que você tem nas mãos. Então, recomendo fotos, anotações e tudo mais, que vai ter bastante conteúdo que não está aí, ok? Então, uma breve definição de escatologia. Estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade antes da eternidade. O fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Então, esse é um resumo daquilo que nós vamos tratar nas próximas boas semanas. Vai demorar bastante tempo, é o que nós vamos percorrer. Muitos crentes ficam confusos acerca dos eventos que Deus determinou que tomassem lugar no futuro. Isso não é sem motivo. Com efeito, a Bíblia apresenta certa obscuridade no tocante a essas questões, o que fez com que surgissem posições escatológicas distintas, mesmo entre teólogos mais sérios e zelosos. Então, irmãos, eu nunca vou duvidar de alguém que vai dizer assim, eu não entendo, não consigo entender escatologia, porque realmente requer uma atenção, uma dedicação maior ao entendimento de coisas que estão espalhadas na Bíblia inteira. Fora o fato de que a maneira como você interpreta a Bíblia vai determinar e muito o seu entendimento escatológico. Se você tiver um entendimento alegórico da palavra de Deus, o céu é o limite daquilo que você vai imaginar. Mas se você tiver um outro tipo de hermenêutica mais literal, gramatical, isso não significa que não existam figuras de linguagem, claro que existem, você vai ter um outro entendimento, certo? E você vai perceber isso na nossa caminhada.
Segundo parágrafo, ainda assim, é inegável que existem certos elementos que claramente compõem o quadro bíblico escatológico, sendo aceitos pela maior parte dos estudiosos da palavra como eventos previstos na Bíblia. É verdade que os estudiosos nem sempre estão de acordo quanto à ordem cronológica que esses eventos irão seguir. Porém, mesmo em meio a essa divergência, é perfeitamente possível delinear os contornos de uma escatologia bíblica saudável, nutrindo a firme esperança de um final glorioso para a história, na qual Deus reinará absoluto e será tudo em todos. Eu quero passar primeiro, irmãos, para vocês, aí eu formei junto com alguns colegas de um grupo de pastores, na verdade, eu agradeço aos pastores que fazem comigo parte da Convenção Batista Reformada do Brasil, é uma convenção na qual nós também estamos ligados, ou pelo menos eu estou ligado, já fui parte do conselho, inclusive. Então aqui nós temos, meus irmãos, 10 pontos em comum entre as correntes escatológicas, não em ordem, tá? Como a gente falou no parágrafo anterior, há uma divergência em relação à cronologia, ou seja, a ordem que os eventos acontecem. Mas, até onde eu posso examinar, todos nós concordamos com isso que está aí. Esse é o supra-sumo, é o espremido do espremido do que todo mundo concorda em questões sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Primeiro, o Messias Jesus retorna em glória à vista de todos. Todo cristão sério, ortodoxo, né, acredita nisso. 2, os santos receberão um corpo glorificado. Corpo físico. Saiu disso a heresia. Todo mundo que crê em algo sério sabe que o nosso corpo vai ressuscitar. Por quê? Porque respeita o texto bíblico. Paulo fala de corpo da ressurreição. Jesus tinha um corpo depois de ressuscitado. Aliás, se não tem corpo, nem é ressurreição. Porque ressurreição é a volta à vida do corpo. Ok? 3. A igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor. Como, quando, de que forma? Aí é que tem divergência, mas todo mundo acredita que vai haver um arrebatamento de alguma forma. 4. Satanás passa por um aprisionamento. Perceba que eu tirei tempo verbal. Certo? Não é passará, que é o que eu creio. Não é está passando, que é o que outros creem. Ele passa. Quando? Aí vai variar. 5. Jesus irá julgar a todos os seres humanos. Ninguém discute com isso. Todos os seres humanos serão julgados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 6. Há um estado intermediário no qual os mortos aguardam a ressurreição. Certo? Então, esse estado não é ainda a ressurreição. Então, os nossos queridos que já partiram com Cristo, eles não estão ainda ressuscitados, porque Paulo fala que a ressurreição acontece junto com o arrebatamento, e o arrebatamento ainda não aconteceu. Então, há esse estado não definido com detalhes na palavra de Deus. 7. O estado intermediário é de bênção para os salvos e de tormento para os ímpios. Então, hoje, nossos santos, né, os irmãos, já estão experimentando a glória, em alguma forma. Os ímpios já estão experimentando o tormento. Então, isso não depende da chegada da ressurreição para que isso aconteça. Já está acontecendo. 8. Jesus trará à existência novos céus e nova terra de absoluta justiça. Todo mundo sabe que no final vai haver novos céus e nova terra, onde reina a justiça, onde não há absolutamente mais pecado. Todos nós concordamos com isso. 9. A segunda vinda de Cristo não pode ser prevista. Então, alguém que fica dizendo Jesus vai voltar, é seita. Não é desse nosso grupo dos irmãos, né, que pensam um pouco diferente que a gente, mas obviamente não vão contradizer a palavra de Deus. Pastor, e tem gente que fica falando que Jesus vai voltar. Ellen White fez isso. Testemunho de Jeová fez também. Aí Jesus não voltou e ficavam empurrando a data, ou então reinterpretava. Quando a falsa profecia de Ellen White não se cumpriu, ela disse, não, vocês não entenderam. Jesus voltou, mas foi no santuário celeste. Irmão, como diz na minha terra, esse é irmão desse, né? Quem cai no negócio desse? 10. Tem que ler ali porque eu mudei aqui. Os santos habitarão eternamente na presença do Senhor. Todos concordam com isso. Não tem volta disso. O estado eterno é eterno. É eternamente na presença do Senhor. Então, irmãos, todas as correntes teológicas, certo, concordam nesses 10 pontos. Talvez tenham mais, mas ali no grupo de pastores a gente não conseguiu lembrar mais do que isso. Eu queria hoje também, irmãos, definir alguns termos, que a gente vai falar várias e várias vezes nessas próximas semanas, e aí você precisa entender isso aí direitinho. Primeiro, arrebatamento, remoção dos salvos da superfície da terra. É isso que vamos ensinar e entender como arrebatamento. A igreja será retirada da face da terra,
num ponto antes de grande dificuldade do planeta, e isso nós entendemos como arrebatamento. Pastor, o irmão disse para mim na internet que não existe a palavra arrebatamento da Bíblia. E? Acha a palavra Trindade na Bíblia? Pergunta para o irmão se ele acredita na Trindade. Provavelmente sim. Então, o termo, irmãos, obviamente foi cunhado, foi formado, baseado no evento, certo? Então, não existe a palavra arrebatamento da Bíblia mesmo, mas existe a evidência da retirada da face da terra. Aí isso se chamou de arrebatamento. Mas tem que chamar assim? Chama da grande retirada, não tem problema. Da grande partida. Vai terra, não importa. Importa é que a igreja será removida da face da terra. O termo que a gente usa praticamente 99% do que eu conheço da literatura é isso daí. Tribulação. Período de juízo sobre a terra. Nosso entendimento, ela dura 7 anos. Certo? Período de juízo sobre a terra. Chama-se tribulação. Terceiro termo, anticristo. Líder que centralizará o poder durante a tribulação. Líder político, governamental, certo? Se você era antigoverno hoje, imagina na tribulação, porque esse cabra não vai prestar, certo? Você pega todo governador, prefeito, rei, presidente ruim que você já conheceu na história, junta e coloca debaixo do charme que esse camarada vai ter. Charme, pastor? Ele vai ser extremamente convincente, envolvendo as pessoas, convencendo as pessoas, simpático à extrema. E aí, ele vai ser de direita ou de esquerda? Ele vai ser de tudo, irmão. Ele vai agradar gregos e baianos. Eu sei que é gregos e troianos, mas é. Sabe? Todo mundo vai gostar dele. Já pensou? É como se hoje tivesse Lula e Bolsonaro dizendo assim, esse é o cara. Porque ele vai ter esse poder de convencimento. Ele vai ter um discurso onde as pessoas vão colocar suas ideologias de lado. Ele vai conseguir a paz no Oriente Médio. É o que esse camarada... Ele vai conseguir paz entre russos e ucranianos. Ele vai conseguir a paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Tudo ele vai conseguir por causa, e a gente vai estudar isso, da capacitação satânica que vai estar sobre a vida dele. E ele vai ter um amiguinho, falso profeta. Ele vai cuidar, meus irmãos, do eixo religioso na tribulação. Certo? Por quê? Porque o governo do anticristo vai ser extremamente sobrenatural. E o mundo precisa, o ser humano, é por isso que o ateísmo nunca vai dar certo. O ser humano, ele é iminentemente, irmão, sobrenatural, ele gosta do místico. Certo? É por isso que você não vê nas religiões antigas ateísmo. Então, não tem hindu ateu sobre hinduísmo. Não, eles caem de cabeça. O ateísmo foi um subproduto da queda do cristianismo, da única religião verdadeira. Olha que interessante. Por quê? Porque o homem é místico, ele busca isso. Povos indígenas são, os egípcios eram, não há para onde correr. E obviamente isso vai ser explorado lá. E finalmente, irmãos, o termo que não pode deixar de ficar aqui, milênio. Reino de Cristo sobre a terra por 1000 anos, ou reino messiânico, se você preferir, ok? Então, esses termos aqui a gente vai repetir várias vezes. Seria interessante você lembrar dessas definições durante o nosso estudo. Bem, agora eu gostaria, meus irmãos, de passar, eu vou colocar cada um, e depois a gente vai colocar os 4, as 4 correntes mais proeminentes de interpretação escatológica. O que você vai prestar atenção nesses 4 quadros? O que muda entre um e outro? Primeiro, cronologia, a ordem dos acontecimentos. Seria maravilhoso se a Bíblia tivesse uma coisa muito mais clara, como foi colocado na introdução, não tanto obscurecida, de Paulo dizendo assim, anota aí, evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5, acabou e vão para o céu. Mas não tem isso. Ele põe uma parte aqui, outra parte lá em Romanos, outra parte em Tessalonicenses, outra parte, e aí você acaba tendo dificuldade de juntar as coisas numa ordem cronológica e há divergência. Primeiro problema. Segundo, a interpretação do que é cada evento. Então vamos lá ver como é que isso muda. Primeiro, vamos falar do pós-milenismo. Olha lá, irmãos. O pós-milenismo, ele tem uma visão, ele é otimista dos otimistas. O pós-milenismo entende que a igreja vai pregar o evangelho vai encher o mundo inteiro e o reino vai ser trazido pela pregação do evangelho. Então, à medida que as pessoas vão se convertendo, certo?
O cristianismo toma conta do mundo. Agora, o probleminha, meus irmãos, é que a coisa não está indo muito bem pelo plano pós-milenista. Realmente o evangelho estava se expandindo. Aí começou as guerras mundiais. O mundo começou a piorar. Começaram a crescer as ideologias. O comunismo está com 100 e tantos anos que implodiu lá na Rússia, né? Antiga Rússia. Bem, agora é Rússia de novo, mas antigamente era só a Rússia, virou União Soviética, depois desvirou e agora é só a Rússia de novo. Aí você tem o comunismo, você tem outras ideologias. Então não está indo muito bem, mas é o que eles pensam. Vamos lá. Desde a cruz, Satanás já está preso, olha lá embaixo. Então ele já está impedido de fazer qualquer coisa. Por isso vai ter o avanço do evangelho na era da igreja. Mas no final da era da igreja vai ter uma rebelião. E aí Jesus volta para aplacar a rebelião. A rebelião seria daquela minoria que não se converteu, certo? E aí ele volta, vem o juízo final e a eternidade. Ou seja, papum, não tem nada de reino, não tem nada de uma longa tribulação de determinados anos. É o avanço do evangelho que determina a visão pós-milenista. Você lembra de pós-milenista? Lembra do povo para lá de otimista. Pastor, a gente não tem que ser otimista? Sim, mas meus irmãos, antes das coisas melhorarem, elas vão piorar. Muito, 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 muito. Então, isso que está acontecendo com Israel agora é fichinha. Gente, ontem, anteontem, agrediram uma menina de 13 anos. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, o mundo está louco. Porque ela era judia. A senhora saiu de onde estava e foi lá dar um pescotar para uma menina de 13 anos. Por quê? Nada. Estava passando na cidade dela e é judia. Então, isso aí é fichinha do que vai acontecer na tribulação. Certo? Mas esse é assunto mais para frente. Bem, esse é o pós-milenismo. Pode passar. Um outro, muito mais... O pós-milenismo, irmãos, eu conheço umas 3 ou 4 pessoas, confesso, pastores. É muito, muito raro. Esse aí não. O amilenismo, irmãos, é o que predomina, inclusive, entre batistas reformados. No grupo que eu participo, certo? 60 a 65% são amilenistas, 30 e poucos por cento são dispensacionalistas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e o restinho é o pós-milenismo, tá bom? O amilenismo entende o seguinte, irmãos, nós já, durante a era da igreja, nós estamos num milênio simbólico. Estamos no milênio. Essa maravilha aqui é o milênio, né? Ok. Então, durante essa era da igreja, esse milênio simbólico, olha lá embaixo, Satanás já está preso. Agora, era da igreja, não é o que a gente está? Satanás está preso agora. É por isso que o autor do nosso material, ele fala que ele está preso, mas ele está em liberdade condicional. Porque ele vive saindo. Tem a saidinha de Satanás para aprontar no mundo. Porque é só para você ver que o mundo está, mas, obviamente, irmãos, o amilenista tem uma explicação para isso. Ele entende que a prisão de Satanás não é literal. Ele está impedido de impedir que o mundo entenda o evangelho. Essa é a explicação deles sobre a prisão de Satanás. Se limita apenas a isso, ok? Ele não tem como fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Então não é uma prisão mesmo. É uma limitação do poder de Satanás. Bem, no final da era da igreja, deste milênio, haverá a grande tribulação. Isso aí varia. Tem amilenistas que nem acreditam nisso daí não, mas alguns acreditam que haverá sim um final de dificuldades. Durante a grande tribulação, ou no final dela, Jesus volta, tem a ressurreição dos mortos, o juízo final e a eternidade, ok? Então eles já colocam tudo, uma interpretação de maneira simbólica. Então quando você fala sobre milênio ou 1000 anos, milênio a palavra também não existe na Bíblia, concordo. Quando tem 1000 anos na Bíblia, é figurativo. Certo? É apenas um longo espaço de tempo, que agora já está durando quase 2000 anos, se é desde a cruz até onde nós estamos, né? Então, quanto é que o milênio vai durar? Não sabe. Então, é mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui 1 metro. Quanto é que 1 metro mede? Como assim? Literalmente o nome desse negócio chama-se metro. Não é aquele negócio que você dobra? Sabe aquele negócio que você dobrava assim? De madeirinha? Não é metro que a gente chama? Oi? Não, trena é aquela que abre assim. Também chamava trena? Ah, tá bom, eu não sou dessa época não. Aí, ok, o ponto aqui, meus irmãos, é que não tem, a gente chamava, pega o metro, mesmo na minha terra chamava, pega o metro aí pra gente medir aqui. Mas quanto é que mede o metro? Ah, mede uns 4 metros. É o que eles estão falando. Porque os 1000 anos não são 1000 anos, são muito tempo. Não sabe exatamente quanto tempo vai dar, ok?
E, obviamente, irmãos, eu estou brincando aqui, mas tem muita gente boa, irmãos em Cristo, certo? Amados, certo? Que vão ter que engolir o que ensinaram, que vão estar lá conosco, privação amilenista, sem problema nenhum. Seguindo, terceira corrente. A terceira é o pré-milenismo histórico, ok? Histórico, presta atenção. Cruz, a era da igreja iniciada, o pecado do mundo aumentará, e aí vamos junto. A volta de Cristo e a ressurreição dos salvos, ali, e aí tem a prisão de Satanás durante o milênio, ok? Aí vem a rebelião, o juízo final e a ressurreição dos ímpios e a eternidade. Está quase bom, mas não é assim ainda que a gente acredita. Por quê? Para entender direitinho, irmãos, a diferença entre o que eu acredito, ensinamos na nossa igreja, e o pré-milenismo histórico, você precisa olhar o próximo quadro. Então visualiza aí. Vai para o próximo, por favor. Se você perceber, meus irmãos, houve um acréscimo depois do pecado do mundo aumentará. Você tem a volta de Cristo das nuvens e o arrebatamento, certo? Estaria faltando ali a ressurreição também dos salvos. E aí você tem a grande tribulação. Volta para o outro, para trás. Olha, não tem a grande tribulação. Então, aonde eles colocam exatamente não é preciso. A tribulação, irmãos, ela é apenas o sofrimento da igreja. Não é um período determinado. Não é um período certo. Poderia estar acontecendo agora. Ou está acontecendo para alguns irmãos, para nós não está. De repente pode mudar tudo. Pode virar uma paz incrível onde esses irmãos estão. Na Nigéria, por exemplo, né, que vivem sofrendo, e a gente passar a ser perseguido. Então, não há um momento histórico determinado sobre tribulação, ok? Porém, no pré-milenismo dispensacionalista, passa de novo, aí sim é colocado, ó, olha a ordem, cruz, era da igreja, repare que não tem milênio, o pecado do mundo aumentará, sem dúvida nenhuma, e aí o primeiro evento que desencadeia tudo é a volta de Cristo nas nuvens para o arrebatamento. Perceba, não é o retorno na terra. Jesus volta para arrebatar a igreja. Aí a crítica, certo? Vocês creem em duas voltas. Não exatamente. A gente crê que Jesus veio para arrebatar a igreja. A volta é o que vai acontecer depois. E aí é inaugurado, meus irmãos, a grande tribulação. Aquele camaradinho ali de gravata é o anticristo, simbolizando a presença dele, ok? Há outros elementos que faltam aí, mas aí você tem sim, no final da tribulação, irmãos, você tem a volta de Cristo. E aí você tem a prisão de Satanás, agora sim, no futuro, durante o milênio, de 1000 anos de fato. Repare que as interpretações são bem mais literais do que no amilenismo, ok? E aí você tem no final do milênio a última rebelião, que obviamente vai ser dizimada, o juízo final, a ressurreição dos ímpios, perceba que eles só ressuscitam para o juízo final, e aí você tem a eternidade. Então qual vai ser a nossa função, trabalho, alvo, missão nessas próximas semanas? Explicar isso daí. Ah, pastor, não tem como você explicar todos? A gente fica aqui anos. E, sinceramente, irmãos, eu acho que a gente deve conhecer o que existe. Pode passar o próximo slide, tem os 4 aí juntos, né? Você pode reparar que há diferenças. Há alguma lógica no pensamento de um ou outro. E, obviamente, irmãos, nenhuma corrente, ela é perfeita. Certo? Toda vez que alguém fala assim, mas no pré-milenismo, ou no dispensacionalismo, tal coisa não faz sentido. Eu falei, é verdade, isso aí é uma parte meio difícil. Mas a pessoa está falando isso, mas ela não olha para si. Que na sua corrente também tem uma série de dificuldades. Toda corrente teológica, meus irmãos, ela tem pontos fracos, pontos discutíveis. Porque senão, não teríamos divergência. Se todo mundo olhasse para uma corrente e dissesse, está tudo aqui fácil de se entender, a gente com certeza não faria sentido alguém pensar de outra maneira. Ok? Então esse quadro aí, meus irmãos, ou esse slide, traz os 4 quadros principais de entendimento a respeito da escatologia, ok? Alguma pergunta até agora, irmãos? Não? Então tá bom. E para deixar bem claro, seguindo adiante, em nosso estudo,
serão expostos os eventos principais que a Bíblia aponta como componentes do plano de Deus para o futuro. Esses eventos estão dispostos aqui na ordem em que ocorrerão, segundo a posição teológica adotada neste livro, pré-milenismo, pré-tribulacionista. Por que nós somos chamados de pré-milenistas? Primeiro, porque entendemos que Cristo volta antes do milênio literal para estabelecer seu reino sobre a terra. Certo? Então a volta de fato de Cristo, irmãos, ela é antes do estabelecimento do milênio. Ok? Por que somos chamados de pré-tribulacionistas? Porque o arrebatamento da igreja ocorre antes da tribulação de 7 anos. Até se você quiser colocar na ordem cronológica, o certo seria ser chamados de pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Porque é nessa hora que acontece, a tribulação depois do milênio. Ok? Então entendemos que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Em outras palavras, irmãos, a igreja não passa pela tribulação. A igreja passa por lutas, por perseguição durante a história toda, mas particularmente o que vai acontecer naqueles 7 anos da tribulação, a igreja é retirada e ao longo do nosso estudo a gente vai comprovar isso apresentando, se eu não me engano, são 15 razões pelas quais cremos que a igreja não passa pela tribulação. Isso é lá na frente. E finalmente, irmãos, dispensacionalista. É aqui que a coisa fica complicada. O nosso preletor da última conferência, ele fez questão de não se identificar como dispensacionalista. Mas, irmãos, desculpa, meu querido professor, tudo que ele falou é dispensacionalismo. O dispensacionalismo, irmãos, ele não tem apenas uma forma, ele tem outras interpretações também. Basicamente o que ele disse foi isso, tá? Mas ele prefere se identificar apenas com os 2 primeiros termos, direito dele. Número 1, o dispensacionalismo é uma interpretação consistente e literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica, vista em várias séries de dispensações de Deus na história. E 2, a distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Então, o que é a dispensação, irmãos? A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre. Mas não há como se negar que o que nós conhecemos, Adão não conhecia. O que nós conhecemos, Moisés não conhecia. Porque a história foi passando. A revelação, irmãos, ela é progressiva. Cada geração bíblica conhecia mais do que a geração anterior. Os profetas disseram, o Messias vem, né? Isaías, Miqueias, etc, etc. Os apóstolos disseram, o Messias veio. Então os apóstolos sabiam mais do que os profetas. Então, isso não significa que um é mais espiritual que o outro, apenas que Deus foi revelando aos poucos o seu plano, dependendo do seu propósito, ok? Dentro disso, irmãos, alguns enxergam, dentro das Escrituras, dispensações, são blocos de como Deus atua com a humanidade. Geralmente essas dispensações terminam com um evento ruim. Por exemplo, a dispensação da consciência, que é a primeira, se eu não me engano. Eu confesso a vocês que eu não sou muito... Eu não vejo esse grande propósito em ficar estudando dispensação. Uns creem em 7, outros creem em 9, outros creem em 11 dispensações. Não paga dívida externa, não santifica ninguém. Tá? E detalhe, e tem um monte de divergência. Mas vamos lá. Alguns creem que a primeira é a da consciência, certo? Termina como? Com a queda. Aí vem a dispensação do governo humano. Aí termina com um dilúvio. E assim vai. Sempre com um evento catastrófico, terminando uma e outra. Se você quiser ouvir mais sobre isso em particular, no nosso canal tem uma aula do meu querido amigo Marcos Greconato, autor do material base nosso, né? Que ele está explicando exatamente o que é dispensacionalismo, certo? Então está fácil no canal, se colocar lá dispensacionalismo, você encontra, é uma aula feita exatamente neste lugar onde nós estamos, ok? Então, outra coisa importante, meus irmãos, que o dispensacionalista vai se distinguir de quase todas as outras correntes que a gente viu ali, principalmente o pós-milenismo e o amilenismo. O número 2, a distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Então, o que acontece quando o amilenista, o pós-milenista, lê Isaías, por exemplo? Ele, toda vez que fala, e o Senhor livrará Israel, o Senhor que vai dar paz a Israel, tal, o que ele entende? Igreja. Ele não entende necessariamente igreja local, não isso. Ele entende que Deus sempre teve um único povo com um único nome e foi igreja. Em outras palavras, Adão e Eva foram os primeiros membros da primeira igreja batista do Éden.
Entende? Então a igreja vem como um mistério no Antigo Testamento, o nome igreja só é revelado no Novo Testamento, mas todos os santos do Antigo Testamento já eram igrejas. Por esse entendimento, irmãos, Israel, caput, acabou. Não tem mais Israel. Nada, não vai acontecer mais nada. O que está acontecendo lá, o que aconteceu na história, isso pouco importa. É mais uma nação como qualquer outra. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, o meu pior problema com isso, o meu maior e pior problema é, para mim, faz Deus mentiroso. Nós somos Isaías, não é verdade? Quantas vezes nós lemos Isaías Deus prometendo àquele povo que estava recebendo aquela mensagem que iria livrá-los? Que Jerusalém seria isso e aquilo outro. Que Jerusalém seria o centro, que Jerusalém seria abençoado. Não é isso que Isaías fala vez após vez? Lembra que eu falei, meus irmãos? A vara e a cenoura. Lembra? Deus movia o povo pela varinha, mas também colocava como um cavalo, uma cenoura na frente de motivação, dizendo assim, ó, existe uma bênção futura para vocês, se vocês se voltarem para mim. Então, quando a gente pensa nisso, Deus está prometendo a quem? Aí, como pode ser isso para a igreja se ele está falando literalmente com o povo de Israel? É claro, se você conversar com a milenista, vai ter uma explicação, assim, assado, mas ao meu ver ela não convence. Então, particularmente, irmãos, o que a gente vai ver é como Deus vai tratar com o seu povo escolhido do Antigo Testamento durante a tribulação. Esse é um dos motivos principais pelo qual a igreja precisa ser removida. Que agora Deus vai tratar com um povo que foi colocado de lado, Romanos capítulo 9, 10 e 11 fala sobre isso, certo? Foi endurecido para que nós fôssemos agraciados, os gentios. E, obviamente, todo judeu que se converte hoje aqui, tá? Então, esses são 3 termos que nos definem, a gente vai ver isso durante nosso estudo. A escatologia, meus irmãos, é uma doutrina ignorada e desprezada por muitos pastores e igrejas, o que traz incerteza e insegurança sobre o futuro. Eu acho isso péssimo, irmão. Se está na Bíblia, é para ser estudado. Mas é muito difícil, é muito obscuro e tal. Ora, então estude mais, para você poder entender. Então, eu confesso, eu não acho legal quando eu converso com um colega e ele diz assim, importante que Jesus vai voltar. Então, para que Paulo explica as coisas? Para que você tem um livro inteiro sobre escatologia? Porque você tem as profecias de Daniel. Para que propósito tem se só importa que Jesus vai voltar? Então, meus irmãos, se está na Bíblia, é para ser estudado, tudo. Aí a gente vai, o quê? Até onde a Bíblia permite que a gente vá. Não falei isso várias vezes, que tem questões na Bíblia que a gente só sabe até aqui. Por exemplo, quando a gente for tratar de milênio, irmãos, não adianta você me perguntar, pastor, no milênio finalmente a gente vai ter carro voador? Eu sei lá. Talvez vai ter até gente voadora, sei lá. Pessoal, irmão, toda aula de escatologia, toda vez que eu falo sobre isso, o pessoal vem com essas perguntas. A Bíblia fala sobre isso? Não. Então a gente não vai tratar sobre o que ela não fala. Importante sobre o milênio, irmãos, é o teor de vida, qualidade de vida que a gente vai ter naquele tempo. Ou o mundo todo, perdão, vai ter nesse tempo, ok? Só para deixar claro. Então, olha lá, irmãos, 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam, qual a palavrinha que está ali? Ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, o pessoal estava morrendo, o pessoal estava sendo martirizado e tal, e Paulo diz, vocês precisam saber o que vai acontecer, senão vocês vão cair em desesperança. E aí ele explica escatologia. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Você sabe, meus irmãos, por que o pessoal caiu na lábia da Ellen White? Sabe por que o pessoal caiu na lábia de Russell, né, do Testemunho de Jeová? Por que o pessoal caiu na lábia de Joseph Smith e tantos outros profetas do Apocalipse surgiram na história? Porque não conheciam a Bíblia. Porque vieram provavelmente de igrejas onde o pessoal dizia, não precisa estudar isso não. Importante é que Jesus vai voltar. Aí, insatisfeitos, eles infelizmente foram procurar no lugar errado. Eu também estive numa igreja, irmãos, que nada era cidade de escatologia. Mas eu agradeço, irmãos, imensamente a graça de Deus, que eu fui procurar nas fontes certas. Né? Fui com 13, 14 anos, comecei a ler, né? Alguns desses livros eu tenho até hoje, e comecei a entender o plano de Deus das eras. Né? Obviamente,
muito mais coisa eu aprendi depois, mas o ponto é que, se está na Bíblia, ao meu ver, é porque a gente precisa estudar, e isso traz para a gente segurança, ok? Muito bem. Irmãos, em todas as nossas doutrinas, nós sempre passamos pelos documentos batistas e o que eles falavam sobre aquela doutrina, certo? Então vamos começar novamente esse exame pela Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Trata dessa doutrina da escatologia em 3 artigos. Capítulo 32, sobre o juízo final. Artigo 1. Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, a quem todo o poder e julgamento é dado pelo Pai. Naquele dia, não só os anjos apóstolos serão julgados, mas também todas as pessoas que viveram sobre a terra devem comparecer perante o tribunal de Cristo, para darem conta de seus pensamentos, palavras e ações, e receberem de acordo com o que eles fizeram no corpo, seja bom ou mal. Pausa. Não concordo com a Confissão de Fé de Londres neste artigo em uma questão. Quando fala que todos os homens irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós vamos chegar lá e vamos falar sobre o tribunal de Cristo, irmãos. Ele está confundindo, ao meu ver, com todo respeito a esses gigantes da fé, tribunal de Cristo com juízo final. O juízo final, o julgamento final, sim, é a separação de justos e injustos, a minha direita, a minha esquerda, ovelhas e bodes, tudo aquilo que a gente já conhece na palavra de Deus. O tribunal de Cristo, não. O tribunal de Cristo, irmãos, ele usa uma palavra grega que era tida como o lugar de recompensa daqueles que ganhavam, certo? Então, era o lugar onde você ganhava a medalha de bronze, ela ganhava a medalha de prata, ela ganhava a medalha de ouro. Todos são vencedores. Não é troféu de participação não, tá, irmãos? Essa modinha progressista de hoje, né? O camarada chegou em último, nem terminou, mas ganhou um troféu de participação. Não tem troféu de participação no Tribunal de Cristo, não. Tem galardão, recompensa a todos. Então, entendeu o que eu estou discordando ali, irmãos? Ele está dizendo que o Tribunal de Cristo é para todos os seres humanos, aonde eles vão responder sobre o bem e o mal. Não. No Tribunal de Cristo nós vamos responder só sobre o bem. Só os salvos irão para lá. Ok? Essa é só a minha discordância desse texto aí. Ah, sim. O Tribunal de Cristo vem antes. E ele é para a igreja. A gente vai ver isso no caminho. E o juízo final é lá no final. Né? Porque, na verdade, ele é a separação entre aqueles que passaram pela tribulação e pelo milênio. Mas é depois. O juízo final no final. O juízo final é no final. Se eu der muito spoiler, a gente banana as coisas. Artigo 2, irmãos. Próximo slide. O propósito de Deus ao estabelecer esse dia consiste em manifestar a glória de sua misericórdia na salvação eterna dos eleitos e de sua justiça na eterna condenação dos réprobos, ou seja, incrédulos, que são perversos e desobedientes. Está se referindo ao juízo final, né, irmãos? Pois então os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e glória, com eterno galardão na presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos tormentos eternos e punidos com eterna destruição, a partir da presença do Senhor e da glória do seu poder. Aí, não tem problema nenhum. Né? O juízo final tem o objetivo de reconhecer os eleitos e condenar os réprobos. Ok? Artigo 3. Cristo deseja que estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo, para que os homens se afastem do pecado e para a maior consolação dos piedosos em sua adversidade. Assim, ele manterá esse dia desconhecido para os homens, para que possam estar livres de toda a segurança carnal e estar sempre vigilantes, porque não sabemos a que hora o Senhor virá. Que possamos estar sempre preparados para dizer: vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. Sem problema nenhum. A perspectiva, a expectativa de juízo final serve para alertar a humanidade de que há um dia de prestação de contas. Eu não acho que boa parte da humanidade está nem aí para isso, infelizmente. Mas o aviso está dado. O que vai acontecer está na palavra, está revelado. Então, é interessante, meus irmãos, que eles usam o termo juízo final, certo? Até para outros objetivos, para corromper. Por exemplo, qual é o nome de um dos filmes do Exterminador do Futuro? Juízo final. Judgment Day. Não sei como está em português, mas em inglês é juízo final. Judgment Day. Não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com máquinas que vão vir, né, e vão acabar com a humanidade. Tá vendo? Eles entendem
a ideia de uma prestação de contas, um dia de complicações finais, de julgamento, de morte e tal. Mas eles eliminam Deus da equação, certo? Apenas usando o termo. Interessante isso. Então, irmãos, além da Confissão de Fé de Londres de 1689, a gente tem lido o que a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, 1833, trata dessa doutrina. Lembrando que essa declaração de 1833 foi a nossa declaração brasileira durante 100 anos, até a década de 80, né? De 1680 e pouco até 1980 e pouco, ok? Ela só foi praticamente traduzida para o português, foi a nossa declaração durante 100 anos. Artigo 18, do mundo vindouro. Cremos que o fim do mundo está se aproximando, que no último dia Cristo descerá do céu e ressuscitará os mortos da sepultura para a retribuição final, que uma solene separação então tomará lugar, que o ímpio será condenado à punição e o justo ao júbilo infindáveis, e que este julgamento fixará para sempre o estado final dos homens no céu ou no inferno, sob os princípios da justiça. Perfeito, nenhum problema sobre isso. E é interessante, irmãos, que a perspectiva em 1833 é o final do mundo está se aproximando. E essa deve ser a nossa perspectiva sempre. Então, alguém me falou alguns dias atrás, para mim o mundo não dura 5 anos. Eu acho muito legal isso. Se vai gerar santidade, compromisso com a vida da pessoa. Mas assim, irmãos, é um tanto quanto meio chute, né? Porque quando Israel se tornou nação, em 1948, já falei isso para vocês, né? Teve gente nos Estados Unidos que construiu bunker, que, né, botou um monte de comida lá dentro, água, porque para eles o mundo ia acabar. Em 7 anos. Então, lembre-se, ninguém sabe essa data. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então Jesus falou isso, meus irmãos. Pode ser literalmente hoje. Yes. Não pode ser daqui a 50 anos, irmãos. Nós não sabemos como o relógio de Deus anda. Esse negócio, sabe, eu acho até muito legal, piedoso da parte desse irmão, né? Não dura nem 5 anos, meu irmão. Eu falei, amém, meu irmão, que não dura nem 5 dias por mim. Mas eu não posso afirmar categoricamente, isso já começa a ficar, né? Passou da conjectura. Isso nem é conjectura, que a gente vem falando tanto aqui na nossa aula, né? Isso é chute mesmo, ok? Bem, a declaração da nossa convenção, década de 80 para cá, né? A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, também trata de forma muito resumida. Capítulo 19, justos e ímpios. Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história ao seu termo final. Ok? Em cumprimento da sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Perfeito? Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados. Discordo, já falei antes, né? Cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Então, para mim, a nossa declaração comete o mesmo equívoco lá de 1689. Ela confunde o Tribunal de Cristo com o juízo final. E ao longo do nosso estudo a gente vai mostrar a diferença entre uma e outra. Ok? Meus irmãos, esse é onde nós vamos chegar até hoje. Tem muita informação aí, porque semana que vem a gente vai começar... Na outra semana, que semana que vem é dia de comunhão das famílias, né? A gente vai começar, vai cair de cabeça aí com profecias, definição de termos, com mais detalhes e tudo mais. Temos uns minutinhos. Alguma pergunta? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos porque a Tua Palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés. Abençoa, Deus, o nosso dia de hoje, nossa caminhada com o Senhor, para que Tu possa, ó Deus, nos conduzir neste dia e aqui voltarmos em nossa congregação também, para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém.